Atente, em nome de Jesus. Dando continuidade, Jesus ele fala assim, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então Jesus ele estava dizendo assim, você está olhando para o meu fruto, mas você não está me conhecendo. Olha para a cura e veja se essa árvore está dando fruto mau. É isso que Jesus estava dizendo ali. E ainda complementa dizendo aos fariseus: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Jesus disse para os fariseus: vocês estão dizendo que eu estou expulsando em nome de Beelzebul. Mas do que a gente fala, disso está cheio o nosso coração. Então, os fariseus foram pegos pelo calcanhar, porque eles só demonstraram o que habitava neles. Não sei se só Beelzebul ou se era Beelzebul, mas eu sei que habitava neles o espírito da incredulidade. Inclusive, dessa passagem que eu vos estou citando, que Jesus fala assim, a blasfema contra o Filho do Homem e a blasfema contra o nome de Deus, ele vai ser perdoado, mas a blasfema contra o Espírito Santo de Deus, o homem não vai ser perdoado. Em um dia, numa oportunidade que Deus ele me concedeu, eu quero trazer para você a mensagem que vai te dizer o que é a blasfêmia contra Deus, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Todos os três é blasfêmia, mas somente um dele é imperdoável, contra o Espírito Santo de Deus. Vou te dizer isso um dia, tá? Fique despreocupado, ore a Deus e peça que Deus tenha misericórdia da sua vida se um dia você já blasfemou. Mesmo que talvez você ainda não saiba o que é blasfemar, porque eu também não sabia, eu tive que aprender. Glórias a Deus. E aí, logo então Jesus, dizendo para eles: como vocês querem dizer coisas boas se no seu coração está cheio de Beelzebul? Aí, então, ousadamente, os fariseus vão e pedem a Jesus um outro sinal, para que eles acreditassem que ele era o Messias. Aí Jesus diz assim, uma geração má e adúltera pede um sinal. A geração má é de incrédulo, e a geração adúltera é que conhece a Deus e não serve Ele como se convém, como se deve. Forte na terra. Essa é a geração. Abre a caixa aí, Deus. Fala mesmo. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal senão do profeta Jonas. Trata com o nosso coração, meu pai. Alguém aqui sabe o que é Jonas? Glória a Deus. Alguém sabe quem é Jonas? Canadas. Aleluia. Eu vou explicar um pouco para os irmãos quem é Jonas. E, inclusive, com Jonas nós vamos aprender alguns comportamentos básicos. Eu vou aproveitar essa oportunidade, porque Jonas ele é um profeta bem conhecido na palavra de Deus, até muito falado. Falar-se de Jonas, a gente já assimila com peixe grande que engoliu. Essa é a assimilação. Não, Jonas ele foi um missionário e profeta de Deus, ordenado por Deus para que fosse até um determinado lugar chamado de Nínive, uma capital da Síria, onde o povo de Nínive era cruel, onde o povo que ia contra as vontades dele, eles atrocidavam esse povo. Eles cortavam a cabeça e penduravam a cabeça como premiação e para mostrar a glória que eles não tinham, como se eles fossem glorificados pelo tal ato. Esse era o povo de Nínive em que Jonas ele deveria ir pregar. Esse ocorrido de Jonas, ele aconteceu há 480 anos antes de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo ele apresentou isso,
ele apresentou um fato de 480 anos. 480 anos atrás. Fato esse que ele não precisaria de ter apresentado. Mas Jesus, ele apresentou para os fariseus. Jesus, ele apresentou para mim. E hoje eu vos apresento para você que ainda não ouviu falar de Jonas. E dali, como eu tirei uma lição, inclusive já preguei essa mensagem de Jonas aqui em uma terça-feira, em uma campanha, ou a convite da pastora Aline. E surtiu efeito, irmãos. Surtiu efeito. Sabe por quê? Porque quando Deus ele fala e a gente ouve, a gente aceita o que ele fala. E quando a gente aceita o que ele fala, a gente toma posse. Quando a gente toma posse, a gente passa a querer viver aquilo que ele fala. É sério. Jonas foi designado aí a cidade de Nínive, a cidade que era contra o povo de Deus, para profetizar, porque Deus ainda tinha esperança de que aquele povo fosse perdoado e não morressem daquela maneira, com paixão de Deus. E Jonas, ele se propôs, ao invés de ir, ele se propôs a fugir de diante da face do Senhor. Essa é a primeira lição que hoje nós, servos de Deus que estão aqui nesse lugar, vamos aprender. Que quando Deus ordenar alguma coisa para que nós venhamos a fazer, vamos sem medo. Vamos porque Deus supre. Ainda que a gente tenha que ir na Síria, ainda que a gente tenha que ir em Nínive, ainda que lá cortem cabeça, Aramandai. Quando Deus manda, Deus ele honra. E venho hoje dessa maneira, irmãos, temente por dentro. Porque a responsabilidade que Deus dá na sua mão é algo que precisa de ser muito bem cuidado. Então a mensagem que eu tenho pedido a Deus que me desse é uma mensagem que pudesse vir com carinho e bem precisa, para que você possa atender e entender, e eu não suba aqui ou venha aqui no chão e fale qualquer coisa para você, e você coma somente um miojo lá, amém? Daqui meia hora está com fome de novo. Eu venho hoje, nessa noite, trazer para você uma feijoada. Engole direitinho para não dar má digestão, tá? Em nome de Jesus. Maria Célia. Quando Deus ordena, quando Deus ordena a Jonas que vá até a cidade de Nínive profetizar para aquele povo pecador, então Jonas, ao invés de ir para o lado de Nínive, a Bíblia diz que ele vai para o lado ao contrário, ou a história diz que Jonas ele vai para o lado ao contrário. Ao invés dele subir para Nínive, ele desce para Jope. A palavra diz, no versículo de número 3 de Jonas, não preciso de abrir a Bíblia não, a não ser que queira. Versículo 3 diz assim, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope era uma cidade portuária, era uma cidade onde ficavam navios parados, era uma cidade onde dava acesso ao mar. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ele estava fugindo de diante da face do Senhor. No versículo 5, a desobediência dele mostra ainda que Jonas, ele ocorreu as duas primeiras descidas dele. Ele desceu para Jope, depois ele desce para o navio que vai para Tarsis. A terceira descida de Jonas está no versículo 5 e diz assim, então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Quando Jonas entra naquele barco, e aquele barco se achegando no meio do mar, então Deus envia um vento que começa a chacoalhar tudo lá, e eles temiam que aquele barco afundasse. Então cada um começou a clamar pelo seu Deus, para que não morressem, e lançavam no mar todas as fazendas, todas as riquezas que eles estavam
dentro do barco ou no navio. Lançando, eles acreditavam que isso aliviaria o peso do barco e talvez aquele barco ele não afundaria, né, irmãos? Então, Jonas, ao invés de orar ao seu Deus, ao invés de Jonas ele clamar ao seu Deus, Jonas, ao invés de chorar diante de Deus, no versículo 5 diz que Jonas ele desceu aos lugares do porão. Então Jonas ele desceu para Jope, desceu para o navio, depois desceu para o porão do navio. A quarta descida, Jonas ele deu no versículo de número 15, do capítulo 1 de Jonas, profeta Jonas. Está escrito assim no versículo. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. A quarta descida de Jonas se dá quando ele é lançado no mar. E por que lançaram ele no mar? Porque lá em cima do navio, ainda no meio daquela tempestade, lançaram sorte. É como se eles fizessem um sorteio. Sabe quando você pega os nomes e escreve num papelzinho assim, e dobra ele, coloca dentro de um chapéu e chacoalha assim, e fala, cada um tira. O nome que sair, esse é o culpado. É isso que fizeram com Jonas. Mas não foi com um papelzinho de chapéu, não. Eles tinham muito mais profundidade religiosa do que a gente. Então lançam sorte e chegam ali à conclusão de que Jonas, ele era o culpado de tudo aquilo. Então, já que Jonas era o problema, um barco com talvez dezenas de pessoas, melhor um do que um monte. É assim que ímpio pensa. Melhor aquele monte do que eu. Ímpio pensa assim. Melhor a igreja deserta do que eu ir para lá, porque eu estou cansado. Lá vai ter irmão, vai ter obreiro, vai ter gente para cuidar da obra. Ímpio pensa assim. Aí sabe o que acontece? Aí os irmãos não vão lançar sorte não. Mas Deus tira. Porque os injustos não prevalecem na congregação dos justos. Isso é a palavra que diz. Aleluia. Se você está com injustiça e hipocrisia diante de Deus, Deus ele sabe muito bem como tratar. Meu Deus. Ele quer você como ferramenta, mas ele também tem uma ferramenta preciosa e necessária para cuidar desses. Verdade. Se for necessário, ele quebra para reconstruir. Quando quebra, dói. Não dói assim. Fala, Deus. Então a gente vê que Jonas desce para Jope, cidade portuária, desce para o barco, depois desce para os porões do barco, depois ele é levantado e agora desce para o mar. A quinta descida de Jonas se dá no versículo de número 17, que está escrito assim: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. A glória é para ele, meu Deus. Desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para o mar, agora desceu para a boca do peixe. General de guerra. Vocês conseguem notar, irmãos, que quanto mais a gente foge de Deus, mais difícil fica. Aleluia. Quanto mais foge de Deus, mais difícil fica. Principalmente para quem conhece a Deus, para quem já recebeu o chamado de Deus. Porque a palavra diz que aquele que colocou a mão e foi para trás, esse vai ser punido com mais açoites do que aquele que não conhece e faz o pecado. Olha aí. Nessa noite a gente está aprendendo o que a gente não deve fazer. Vamos sair da caverna. Se porventura você escolher viver a vontade contrária de Deus, que não é ir para Nínive, é ir para Jope, Deus ele vai continuar te amando. E ele espera que você se achegue até ele um dia. Ele teve paciência com Jonas. Teve. E eu vou te explicar o porquê. Porque na entranha do peixe, Jonas ele deu a sexta e última descida dele. Quero te adorar no deserto. No versículo 1 do capítulo de número 2 do profeta Jonas e missionário, está escrito assim, ó: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe.
E disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. No ventre do inferno gritei e Tu ouviste a minha voz. E aí sabe o que acontece, irmão? Quando a gente desce na presença de Deus, Deus Ele cuida da gente. Ele pede para o peixe cuspir a gente na porta da igreja, para a gente ouvir de novo aquilo que a gente já esqueceu. Ah, não dá aí. Deus. Talvez, assim como eu, irmãos, não é só você não. Quando eu digo para você, saiba que está passando primeiro por mim. Essa triagem começou em mim. A mensagem que Deus me dá é para mim. E aí quando Ele autoriza, eu passo para a igreja. Talvez hoje chegamos na boca de um peixe na porta dessa igreja. Porque é difícil servir a Deus, não é fácil não. Inclusive, o grande evangelista, homem de Deus, Billy Graham, ele disse uma frase que marcou muito a minha vida, que é da seguinte maneira: aquele que quer fugir da presença do Senhor, o diabo ele tem um barquinho certo para levar. O diabo ele é astuto. O diabo ele não vem com um rabinho, com um chifrinho e com um tridente na mão, não. O diabo ele vem, é de saia, é de roupa social ou não, é maltrapilho, é nossa mãe, é nosso pai. Ele vem da maneira que ele quer, é só ele encontrar um vazio para ele e uma casinha bem adornada para ele usar. Para destruir não a pessoa, mas para destruir aqueles que estão na presença do Senhor. Então, quando Jonas ele ora a Deus das entranhas do peixe, no versículo 10 do capítulo 2 de Jonas, diz assim: falou pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Quando Jonas ora para Deus, aí Deus dá ordem ao peixe e fala: solta ele na terra, convida. Mas isso, irmão, Jonas ele tinha ficado já 3 dias no ventre do peixe. 3 dias. Aí alguns incrédulos vai começar assim: ah, mas essa história não é verdadeira. Não é, porque não é possível um peixe engolir um homem. No Evangelho de Mateus diz que esse peixe é uma baleia, que o próprio Jesus ele disse. Então ele foi engolido por uma baleia e consciente ele estava, porque inconsciente ninguém ora. Então ele ora consciente dentro da baleia. 3 dias que ficou lá. Se Deus não amar a nós, irmãos, com a nossa primeira descida a gente já é consumido. Com a nossa descida para Jope, a cidade portuária, nós já seríamos consumidos. Porque é isso que o inimigo ele procura: ocasião e oportunidade para nos tragar vivo. Vivo e vivo. Ele não quer a gente morto não, porque morto não faz mais nada. Ele quer a gente vivo. Sabe para quê? Para parar o propósito de Deus na nossa vida, para que quando a gente morrer, a gente não vá para cima. A gente vai para qualquer lugar junto com ele, porque nem casa ele tem. E você vai saber que o diabo ele perdeu a casa dele. Ainda nessa mensagem aqui. Diabo não tem casa não. Ele andaria. Ele fica caçando só vidas para ceifar, porque naquele grande dia será ele e os anjos dele lançados com o Hades, que é o primeiro andar do prédio, no inferno, no lago de enxofre. Quem morre sem salvação hoje vai para o Hades, que é como se fosse, esse daqui não é um cesto de lixo, mas vamos imaginar que seja um cesto de lixo. Se você morre hoje fora de Deus, você vai aqui para dentro. Aí um dia vai vir aquele que não é lixeiro, mas vou representar como lixeiro, vai pegar isso daqui e vai lançar você dentro do lago de enxofre. O nome dele é Jesus. É ele mesmo que vai voltar para ver quem está dentro desse lixo aqui, ó, para ser lançado lá. Então hoje, se você está respirando, hoje se você está me ouvindo, saiba que Deus ele está te dizendo: aproveita a sua vida para ser o melhor para Ele. Glória a Deus. Porque depois que morre, já não há mais o que fazer. Deus ele quer usar você em vida. Deus ele não quer que olhem para a sua hipocrisia quando você morrer e digam: ali morreu um homem de Deus, está com Deus. Não, quem morre não vai nem para Deus direto.
Não vai para o seio de Abraão ainda. Quando Jesus voltar, esse mesmo lixeiro que vai tirar aqui do cesto, é o mesmo que vai recolher os que dormem para cear e descansar com ele. Aleluia! Glória a Deus! Estou me esforçando, irmão, segundo a vontade de Deus, trazer uma mensagem para você. Essa mensagem talvez você nunca mais ouça na sua vida. Porque quando eu ouço do Senhor uma mensagem, eu nunca mais ouço igual. Porque cada revelação que Deus tem é individual para cada um. Quem busca, recebe. E tenho me esforçado, irmão. É forte. Meu Deus, eu estou recebendo, Não é fácil não servir a Deus. Você vai sofrer. E vai começar dentro da sua própria pátria. A família vai dizer para você que não, que você está se escondendo atrás de religião. Essa é uma madeira. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus não dá para você o que o mundo dá. Vou dizer para você, cadê o seu Deus quando você chora? Forte, profeta, deixa Deus usar. Vou dizer para você, como um Deus tão grande, dono do ouro e da prata, te deixa chorar, te deixa sofrer, te deixa com pão seco sobre a mesa. E decretam sua morte, dizem que só estão esperando a notícia chegar em casa de que você morreu. Meu Deus. É isso que as famílias fazem, irmãos. É isso que os ímpios fazem. É isso que a nossa pátria faz com a gente. É isso daí, irmãos. Confesso que tenho me esforçado todos os dias. E quando eu recebo uma oportunidade como essa, eu preparo diante de Deus o melhor para trazer para vocês. Glória a Deus! Para que vocês possam suportar tudo que eu estou suportando. Meu Deus, aleluia! Eu não venho aqui para brincar, não. Glória a Deus! Eu não venho aqui para fazer bonito nem para ser bonito. Eu venho aqui porque eu tenho obrigação de fazer isso. Obrigação própria. Eu necessito e careço. E eu amo fazer isso porque isso me ajudou. Glória a Deus! Meu Deus! Olha aí! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Mentira! Se alegre, irmão, se alegre na presença do Senhor. Chore e se derrame. Quem só pode secar a sua lágrima é o próprio Deus. Ninguém vai secar suas lágrimas. Ninguém vai secar suas lágrimas. Nem mãe, nem pai, nem filho, nem esposa, nem marido. Quem seca as nossas lágrimas é só Deus. Porque só Ele. Porque só Ele pode interpretar as nossas lágrimas quando a nossa boca já não tem mais palavras. Glória a Jesus, o nome dele é Jesus. Já trouxe para receber. Então se alegre, irmãos, cada oportunidade que vocês tiverem de ouvir a palavra de Deus, de se aproximar da obra dele. Peça para Deus te ajudar. Peça para Deus te ajudar a ler a Bíblia, porque sem esse alicerce você não vai prevalecer na presença dele. É verdade. Sem esse alicerce, você hoje aqui está comendo miojo. Daqui a pouco você sai daqui e vai sentir fome de novo. Não vai ter miojo lá fora não. Lá o Satanás ele preparou. É um prato do mal para você. Bem bonito. Aqui se alegre, receba a feijoada. Eu estou recebendo. Para você suportar lá fora. Até a próxima vez que você vir comer feijoada de novo. Glória a Deus. Feijoada na cidade. Então, a lição que a gente aprende com Jonas, que foi o sinal que Jesus falou, também é esse que eu vos falo. Que quando Deus ele manda você ir e você vai para
outro lado, então você passa a descer. Você vai descer para Jope, cidade portuária, depois você vai descer para dentro do navio, depois você vai descer para o lugar dos porões, depois você vai ser levantado pelos céus e seja lançado fora, e depois você vai ser tragado por um peixe. E se Deus ele não te permitir a vida, você não ora. Mas se Deus permitir você orar, Ele te ergue nessa última descida sua. O que me chama muita atenção em Jonas é que ele ficou 3 dias na boca do peixe. E aí Jesus ele fala que o único sinal que seria dado era o de Jonas. Aí eu falei, que será que é o sinal do Jonas? É o peixe que foi engolido? Ou melhor, é o Jonas que foi engolido? Ou é a cidade que no capítulo 4 do mesmo livro de Jonas diz que se converte ao Senhor? Que é aquela mesma cidade que a atrocidava. Porque Jonas, quando ele é cuspido da boca do peixe, ele vê que Deus era com ele, que ele deveria fazer a vontade de Deus. Porque ele não foi porque ele não queria ir, ele não foi porque ele estava preocupado das histórias que ele ouvia de mim. Ele não era arregão, não. Ele não era medroso, não. Ele não quis ir porque ele sabia que ele seria mais um lá. Só que ele esqueceu que quem mandou e foi Deus, não foi o homem. Não foi o pastor, não foi o missionário, não foi o vaso, não foi o banco, não foi a igreja, foi Deus. O mesmo Deus que está nesse lugar aqui, ó, por intermédio do Espírito Santo. Profeta. Buscando um pouco mais entender a alusão que Jesus faz de Jonas, eu busquei estudar um pouco mais a respeito dessa fala de Jesus. Aleluia. E descobri o sinal, que é Jesus. Glória a Deus. E por que vos digo isso, irmãos? Porque o sinal de Jonas, ele vem através da vida de Jesus. E eu provo isso para você. Eu iria, através da palavra, te provar. Mas para não estender, porque você já entendeu, eu vou só te dizer que o sinal de Jonas é Jesus. Para nós dos dias de hoje. Porque lá em Jonas, Jesus ainda não estava, tá? Jesus usou 480 anos atrás para dizer para mim e para você hoje que o sinal de Jonas é ele. Glória a Deus. Aleluia. O sinal é Jesus por quê? Porque a cruz que Jesus foi crucificado é madeira. A madeira na criação lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 11, diz que foi feita a árvore. A árvore foi produzida no 3º dia. Forte, hein? Jonas ficou 3 dias na boca do peixe. Jesus falou de Jonas, tem que ser coerente. No Getsemane, na última oração que Jesus ele foi fazer, no monte, no Getsemane, Jesus ele levou todos os discípulos dele, chegando no cume do Getsemane, acredito, ou um pouco mais adentro, mas pediu para que ficassem todos os discípulos ali aguardando. Só que desses discípulos ele escolheu 3, que são Pedro, Tiago e João. No Getsemane, Jesus leva junto dele 3 pessoas. Jesus é o sinal de Jonas. No Getsemane, chegando um pouco mais adiante, ele deixa os 3 discípulos dele, vai um pouco mais adiante e diz para os discípulos: fiquem aí e vigiem. Jesus vai orar, faz uma oração para Deus, que é a oração mais fantástica de Jesus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade. Sai dessa oração e volta para os seus discípulos. Só que quando ele chega, os discípulos estão dormindo. Então ele vai outra vez e faz a mesma oração.
Volta de novo, estão dormindo, aí ele vai de novo. 3 orações ele fez no Getsemane. Na sua última oração no Getsemane, que era onde ele costumava orar. 3 vezes ele orou a mesma oração. O sinal de Jonas é Jesus. Judas, que era um dos discípulos de Jesus e que foi o traidor, traiu Jesus por 30 moedas. Jesus é o sinal de Jonas. No processo da crucificação, quando os soldados romanos já tinham chegado junto de Judas, que o traíra, e retiraram Jesus, e teve todo um processo para que ele pudesse ser crucificado. E nesse processo, Pedro, que era o seu discípulo e que foi um dos 3 que subiu no monte, negou ele 3 vezes. Jesus é o sinal de Jonas. Glória a Deus, pode entregar todo o receber. Quando Jesus está diante do Sinédrio, que seria o juiz da época, Pilatos, que poderia julgar ele, não encontra em Jesus nada que o condenara. Então Pilatos leva ele para fora e apresenta e fala: é esse mesmo? Eu não encontro nada para que eu possa julgar ele. Isso ele faz por 2 vezes. Na terceira vez, ele fala, como o povo era mais forte do que um, que era Pilatos, Pilatos entrega na mão deles e fala: ó, as minhas mãos eu lavo, porque eu não encontrei nenhum pecado nele. Ele apresentou Jesus 3 vezes diante dos que julgariam ele. Jesus é o sinal de Jonas. Glória a Deus. Quando Jesus sai desse processo, ele vai para a crucificação. E quando ele chega lá, são 3 cruzes. Nessas 3 cruzes tinha 3 condenados. E um desses condenados era Jesus. Jesus é o sinal de Jonas. Jesus, eu estou te dizendo que Jesus é o sinal de Jonas. Para crucificar Jesus, utilizaram-se 3 pregos, um em cada mão e um nos seus pés. Jesus é o sinal de Jonas. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele estava sendo encaminhado na hora 9ª para ser crucificado. Na hora 9ª para ser crucificado. Jesus estava sendo encaminhado na hora 9ª para ser crucificado. Busquei um pouco mais a fundo para saber precisamente o horário em que Jesus ele tinha morrido. Quando Jesus estava indo, estava próximo da hora 9ª, mas quando ele morre, é precisamente na hora 9ª. Busquei saber o que era a hora 9ª. Alguém aqui sabe o que é a hora 9ª? 3 horas da tarde. Tá afiado, hein, irmão? Prevaleça assim. Vou explicar para os irmãos precisamente. Começa o dia pela primeira vigília. Biblicamente falando, tá? Pela primeira vigília. Primeira vigília ela se dá das 18 horas, que é 6 horas da tarde, às 9 da noite. A segunda vigília das 21 horas até as 24 horas, que são as 0 horas. A terceira vigília se dá das 24 horas, que são 0 horas, até 3 horas da manhã. A quarta vigília se dá das 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. A partir das 6 horas da manhã, começa a primeira hora do dia. Primeira hora se dá das 6 horas da manhã até as 9 horas da manhã. Aí, a terceira hora se dá das 9 da manhã até as 12 horas.
A sexta hora inicia-se às 12 horas e vai até às 15. A nona hora inicia-se às 15 horas. Quem já ouviu falar de 15 horas? 3 horas da tarde. Eu ainda estou te dizendo que Jesus é o sinal de Jonas. Glória a Deus. Porque ele morreu às 3 horas da tarde. Nós precisamos de crer em Jesus Cristo. Precisamos de acreditar na existência dele nas nossas vidas. Precisamos de ter fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode mandar mais. E para complementar os irmãos, Aleluia. Até as 3 da tarde tem chão. acredita-se até as 3 da tarde, irmão. Depois de amanhã, viu? Vai ficar sentadinho aí. Se Deus mandar falar, vai ficar sentadinho aí. Olha, Deus. Se for embora, eu falo para Deus: Deus, envia o peixe para trazer. Aleluia. Eu estou recebendo. Jesus, quando morreu, os historiadores dizem que ele tinha 33 anos. O sinal de Jonas é Jesus, eu estou dizendo. Aleluia. Então, partindo já para o final, eu quero ler Hebreus, o capítulo de número 2, do versículo de número 14 ao 15. Se quiser, abram as vossas Bíblias. Se não, se for ouvir, ouça, escuta e guarda. Está escrito assim a palavra: é visto como os filhos da carne e do sangue também, ele participou das mesmas coisas. Jesus participou das mesmas coisas que nós em carne e sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livraste todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quando nós estamos sem Jesus, nós estamos debaixo de uma servidão, porque nós estamos servindo ao reino da morte. Porque com Jesus é vida eterna, com ele é morte eterna. Ele morre para isso. Primeiro ele veio para sofrer tudo que a gente sofre, para ensinar para a gente que no mundo nós teremos aflição, mas nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. Aleluia! Eu creio em Deus. Não é fácil. Só que eu tenho uma notícia para te dar. E Jesus, com seus 33 anos, quando às 3 horas da tarde ele morre, passa-se 3 dias. E esse mesmo Jesus, ele ressuscita. E aí quando ele ressuscita, é para dar a vida que a gente está tendo aqui hoje. Quando ele ressuscita, ele toma a chave da casa do diabo. Glória a Deus. E ele pega essa chave, que é a chave da vida e da morte. E eu provo isso para você dentro da palavra. Apocalipse, o capítulo 1 e o versículo de número 17. Vou ler. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Aí foi João que teve a revelação do Apocalipse. Quando viu os pés de Jesus, aquele mesmo pé que se prostrou diante dos discípulos para nos ensinar a lavar os pés dos outros, quando ele olha para esse pé, que os pés de Jesus é um pé sagrado, então ele desmaia, ele não aguenta. Que aquele pé ensinou que nós devemos lavar ele mesmo, todos os dias da nossa vida, porque essa é a nossa cruz. Quando ele olha, ele cai desmaiado. Aí sabe o que acontece, irmãos? Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo
Eu que vivo e fui morto. Ele falou, eu vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e da sepultura. O sinal é Jesus, irmãos. O sinal é Jesus. Se não fosse pelo exemplo que ele deu de Jonas, talvez hoje a gente não teria resposta. O que é o sinal de Jonas? É o peixe. É a cidade que se converte, que também é muito bom. É o milagre dele ter sido jogado fora da boca do peixe. É o milagre dele ter continuado vivo no meio de ímpios. Qual que é o milagre? E aí o Senhor nos traz a resposta. Jesus é o milagre. Jesus é o milagre. Não para ele, para nós. Você hoje veio, eu não sei com que coração, eu não sei com que sentimento, eu não sei com qual angústia, eu não sei com qual necessidade. Eu venho com muitos. E eu venho com muitas. Todavia, eu venho para te dizer o que Jonas fez, o que Jesus mandou, sem medo de ser decapitado pelo povo de Nínive. Porque você precisa de ser como Jonas. Se a gente não aprende, a gente não faz. Não adianta eu te dar nisim lamen, te disser coisas bonitinhas que a vida com Deus vai ser só maravilha, porque você vai sair daqui e vai encontrar uma prova que você nunca viu. E você vai sair da presença de Deus, porque a promessa que você recebeu é que Deus só faz, Deus só dá. Mas para que Deus faça, Deus ele tem, para ele dar, a gente tem que se entregar e se entregar em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. A Santa Trindade. Que eu fecho a minha Bíblia e digo para você, irmãos, que tome essa lição. Salomão ele disse algo muito sábio em Eclesiastes, no capítulo 12, que está escrito assim, ó: as palavras do bom pregador são como os pregos bem fixados no coração de quem ouve. Se esse prego não for bem fixado, esse quadro cai. Se o prego não for bem fixado nesse banco, você cai. Se a palavra de Deus não for bem fixada no seu coração, você cai. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Imagine você que tem a oportunidade de ouvir a voz dele. Deus ele te ama. E Deus te chamou nessa noite para te lembrar que Ele te ama e que Ele é contigo. Então não tema o que há de vir a partir do dia de hoje. Porque se você não sofreu prova de servo, a partir de hoje, eu não estou profetizando, tá? Não estou dizendo que você vai compreender que a sua prova é prova de servo. Porque servo é provado no fogo para ser aprovado. E um dia você vai carregar a sua coroa, que é a recompensa das suas lágrimas. Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, permaneçam nessa mesma fé. E eu sei muito bem que o que Deus falou aqui para vocês foi o mesmo que falou comigo e melhorou a minha vida diante dele. Toma posse disso, porque Deus ele quer melhorar a sua vida. Deus ele quer te ensinar todos os dias. Seja assim uma bênção nas mãos de Deus. Aleluia, profeta! Seja assim, ouça aqui, ó, olha para cá, todos. Seja uma bênção na mão de Deus. Você recebeu comida sólida no dia de hoje. Amém? Aleluia! Todos entenderam? Não vou perguntar se está cansado, senão todos entenderam. Eu fiquei com vontade de perguntar se os irmãos estavam cansados, mas todos iam levantar a mão. Falei, vou deixar Deus trabalhar. Glória a Deus. Meu irmão está intercedendo pela minha vida, que eu sei, né, irmão? Gente, eita!
Tá, Jefferson, ontem a gente parou para conversar, eu e esses dois irmãos abençoados, e eles ouviram algo impressionante. Meu Deus. O testemunho da minha vida que Deus ele lembrou que eu nem lembrava. E tiramos alguns minutos dentro do carro, debaixo de chuva, e conversamos um pouco. Mesmo que você não me veja aqui, irmãos, todos os dias na igreja, saiba que eu sei da minha necessidade com Deus, e eu sei o que eu quero, e eu sei muito bem o que eu preciso de fazer. Quando eu não estou aqui, saiba que eu estou orando pela sua vida. Você faz parte, você é membro do corpo de Deus. Quando eu oro para o lugar de oração, eu estou orando também pela sua vida. Quando eu oro para Cristo, eu estou orando também pela sua vida. Amém? Deus abençoe a vida de cada um, tá? Seja uma bênção na mão de Deus. Glória a Deus. É tudo pra ele. Tudo é dele. Todos os irmãos, todos, venham até aqui à frente, porque nós vamos queimar esse coração, esses corações, e Jesus vai queimar o seu coração com o fogo do Espírito. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. 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 Deus Santo. Aleluia.